Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de desenho, que é essa parte de traçado de ângulos, que é a continuação daquele assunto que a gente começou na aula passada, que a gente começou a construir ângulo de 60 graus e os ângulos derivados do ângulo de 60 graus. Hoje a gente vai aprender os ângulos que são feitos a partir do de 60 graus, só que não são exatamente múltiplos de 60 graus. Pode ser a metade, como no caso desse ângulo de 30 graus, ó. Pode ser um ângulo de 90, um ângulo de 120, um ângulo de 180. Vamos começar vendo esse ângulo de 30 graus. Ó, se a gente observar, o ângulo de 30 é como se fosse um ângulo de 60, só que dividido por 2, não é? E a gente já viu que o que é a bissetriz mesmo? É a metade da medida de um ângulo, não é isso? Então a ideia para mim fazer um ângulo de 30 graus é construir um ângulo de 60 e fazer a bissetriz do ângulo de 60 graus. Aí daí a gente acha o ângulo de 30. Então vamos lá ver como é que a gente faz o ângulo de 60 graus mesmo. Relembrar o que a gente viu na aula passada. Primeiro a gente coloca uma reta, né? A gente marca o ponto O, que esse daí vai ser o vértice do nosso ângulo. A gente pega o compasso, a gente faz um arco, né? Lembrando que a ponta seca do compasso tem que estar em cima do vértice. Aí a gente faz um arco, retira o compasso, né? Aí com a mesma abertura, agora eu coloco a ponta seca aqui, ó. E vou fazer um traço aqui. A mesma abertura que eu fiz esse arco inicial, certo? Não posso alterar essa abertura do compasso. Aí, se eu pegar uma régua e passar essa semi-reta aqui, isso daqui eu sei que vai dar um ângulo de 60 graus. Não é isso? Só que eu não estou interessado em fazer um ângulo de 60, eu quero fazer agora a bissetriz do ângulo de 60. E como é que a gente faz mesmo a bissetriz? Vamos lá. Eu vou pegar o compasso, coloco a ponta seca em cima desse pontozinho aqui e vou fazer um traçozinho aqui, ó. Pronto. Vou pegar o compasso com a mesma abertura que eu fiz, agora coloco em cima desse traço inicial que eu tinha feito. E faço outro risco aqui. Pronto. Achei esse ponto. Esse ponto ele vai me dizer onde é que a bissetriz vai passar. Agora eu vou pegar uma régua, vou ajustar ela aqui, ó, para ela passar em cima da origem e nesse ponto que eu acabei de achar, e faço uma reta aí, ó. Pronto, tá aí feito, ó. Aqui é a bissetriz do ângulo de 60 graus. Logo, esse ângulozinho aqui ele vale 30 graus que eu queria achar. Certo? Se eu quisesse saber o ângulo de 15 graus, qual é a ideia que eu usaria? Eu faria um ângulo de 60, depois faria um ângulo de 30, e depois eu tiraria a bissetriz desse ângulo de 30 graus, né? Porque a gente sabe que a metade de 30 é 15. Então eu tiraria essa bissetrizinha aqui, ó, essa mesma construção que eu acabei de fazer. Vamos agora ver o ângulo de 90 graus, como é que a gente faz? Ó, o 90 graus, a gente sabe que é a mesma coisa que 60 mais 30. Então, qual é a ideia? É eu fazer um ângulo de 60, depois fazer outro ângulo de 60, só que nesse segundo ângulo de 60 eu vou fazer a bissetriz dele. Aí pronto, eu vou ter somente os 30 graus que eu quero. Então vamos lá, ó, a mesma construção lá. Pego a régua, faço uma reta, marco o ponto O, pego o compasso, faço um arco, né? Aí eu vou colocar aqui o compasso com a mesma abertura, faço esse traço, que aqui corresponde a 60 graus, aí faço em seguida outro traço, que nesse caso, ó, aqui é 60, aqui é 60. Então, se eu fizesse essa semi-reta aqui, isso daqui seria 120. Só que eu quero somente a metade desse segundo ângulo de 60, né? Que no caso seria o 30. Então, a gente faz a bissetriz somente desse ângulozinho de 60, né? Então, eu vou pegar o compasso, ó, ponta seca aqui, vou fazer um traçozinho aqui, ó. Aí agora, coloco o compasso agora nesse segundo traço da esquerda, com a mesma abertura do compasso, e faço outro traço aqui em cima. Pronto, agora eu pego a régua e vou ligar a origem até esse ponto que eu acabei de achar. E tá aí o ângulo de 90 graus. Que no caso, ó,
é 60 mais esse ângulozinho de 30, que no caso é o 90 que eu queria achar. Vamos fazer mais esse exemplo. Vamos fazer agora esse ângulo de 150 graus. Aí o 150 é como se fosse 60 mais 60 mais o 30, né? Então qual é a ideia? Eu fazer um ângulo de 60, outro ângulo de 60, depois outro ângulo de 60. Só que esse terceiro ângulo de 60 eu vou tirar somente a metade dele, que no caso é a bissetriz. Então vamos lá. Régua, a reta, marco um ponto O, pego o compasso, faço esse arco. Agora vamos fazer os traços, com a mesma abertura. Primeiro traço, que corresponde a 60 graus. Segundo traço, corresponde a 120. E o terceiro traço, que corresponde, no caso, a 180. Só que eu não quero o 180, eu quero a metade desse terceiro ângulo, né? Então, vamos lá, tirar somente a bissetriz desse ângulo. Pego o compasso, ó, coloco a ponta seca aqui, faço um traço. Retiro o compasso, a ponta seca aqui agora embaixo, né? E faço outro traço. E agora é só ligar. Pego a régua e faço essa reta aí, ó. Pronto, está feito o ângulo de 150. Que no caso é 60 mais 60 mais 30. E por enquanto é isso, pessoal.